Nós lemos Josué capítulo 1, a partir do versículo de número 1 também. Se quiser colocar um pouquinho mais agudo, para ficar melhor de ouvir aqui, pode colocar um pouquinho mais. Bom, o povo aqui estava na iminência de entrar na terra da promessa. Deus havia feito uma promessa para o seu povo, ou especificamente para Abraão. Quantos têm promessa de Deus aqui? Diga amém. Amém. Aleluia. Então pode ter certeza, convicção de que todas elas vão se cumprir na íntegra na sua vida. Amém. Porque Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. A palavra de Deus nos afirma isso. A palavra de Deus diz que Moisés havia morrido, e o povo ficou de luto por alguns meses, parados ali sem nenhuma ação. E Deus aparece para Josué e o anima e lhe dá uma ordem para que ele conduza o povo à terra da promessa. Então Josué agora substitui Moisés no seu ministério, que não foi nada fácil. Substituir o pastor Moisés, grande homem de Deus, grande líder, legislador de Israel, um homem que realizou grandes milagres, grandes feitos, através do poder de Deus que estava na sua vida. Porém, Deus disse para Josué que como ele foi com Moisés, ele seria também com Josué. Aleluia. Tem muitas pessoas que enfatizam muito o personagem da Bíblia e pregam muito sobre Moisés, Paulo. Mas nós precisamos falar um pouquinho também do Deus de Paulo, do Deus de Moisés. Foi ontem na vigília, uma irmã falou uma coisa maravilhosa que ficou gravado no meu coração. Ela disse assim, que ela trabalhava num consultório odontológico e ela ajudava a fazer cirurgia, a instrumentação cirúrgica bucal. E ela disse assim, que todas as vezes que o instrumento, bisturi, o que se usava para fazer a extração, os cortes, os pontos era usado, tinha que ser lavado e levado para esterilizar, porque aqueles instrumentos tinham que ficar limpos e esterilizados para ser usado novamente. Isso que ela falou. E ela disse assim, depois da cirurgia, isso tanto na área da medicina quanto da odontologia, que tudo é a área da medicina, a pessoa recebe a cirurgia e ele sai elogiando o instrumento. Nossa, mas aquele bisturi, que bênção. Nossa, mas aquela agulha, aquela anestesia, oh, que maravilha. Não, ele não vai elogiar o instrumento, ele vai elogiar o médico que fez a cirurgia e que usou o instrumento. E ela disse assim, que nós todos somos instrumentos de Deus. Aleluia. E para Deus nos usar, precisamos estar limpos e esterilizados. Porque senão, Jesus não vai usar esse instrumento. E Jesus disse, lá no Evangelho de São João, capítulo 15, dizendo, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado.
Então a palavra de Deus, ela nos lava e nos purifica. Aleluia. Os instrumentos de Deus para que o Senhor os use com poder e graça. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porém, aqui o povo está na iminência de entrar na terra. Mas, da promessa feita ao cumprimento dela, tem muito chão, irmão. Muitas coisas acontecem. Quem te viu hoje abençoado, não sabe o início da sua caminhada na fé. Quantos intempéries, quantas lutas e dificuldades você passou até chegar aqui. Aleluia, a bênção de Deus, isso se cumpriu na sua vida. A promessa se cumpriu na sua vida, você está abençoado. Aleluia. Mas o início não foi assim. Teve um processo, teve um decorrer, teve coisas que aconteceram e você está aqui abençoado para a glória do nome do Senhor. Também com o povo de Deus foi assim. Lá em Gênesis capítulo de número 13, versículo 14, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 13, versículo de número 14, a palavra de Deus, ela nos diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, para a banda do sul, do oriente, do ocidente, porque toda esta terra que vês te darei a ti e a tua semente para sempre. No capítulo 12, Deus manda Abraão sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que o Senhor o havia de mostrar. E ele, crendo na promessa de Deus, ele deixa tudo e sai em direção à terra da promessa. Aleluia. E quando eu leio esses versículos aqui, irmãos, eu fico sem entender, e não é para entender mesmo, porque o trabalhar de Deus é diferente do trabalhar do homem. Talvez o homem trabalhe dentro de uma lógica, só que quando Deus trabalha, parece que é ilógico, não tem lógica, por onde Deus começa a fazer as coisas, parece que está de ponta cabeça, só que no final dá tudo certo. A história que Deus escreve sempre tem um final feliz. Aleluia. Deus está escrevendo a sua história. Pode ficar tranquilo que ela terá final feliz se você permanecer nele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu vejo no livro de Gênesis, quando houve uma fome terrível, e a palavra de Deus diz assim, que Deus agora então, Abraão ele chega até habitar em Canaã, porém ele não toma posse da terra na sua totalidade, mas ele estava lá. Não assim com a posse de toda a terra. Aí quando surge uma fome, o Senhor tira José, tira as pessoas que estavam habitando em Canaã, Jacó no caso, e leva para o Egito, por causa da fome que estava acontecendo a nível mundial. Ora, não era muito mais fácil Deus, o Todo-Poderoso, suprir a necessidade do povo ali em Canaã? Eles já estavam lá. Não, mas agora Deus pega o povo, 71 almas, e leva para o Egito. E o povo fica como cativo
prisioneiros, escravos durante 430 anos, sob a servidão de Faraó. Aí o povo se multiplica, o povo cresce sobremaneira e se torna uma nação grande ao extremo, mais ou menos de uns 3 milhões de pessoas ali. Agora, Deus tira esse povo do Egito para levar para Canaã. Mas o povo já estava lá em Canaã. Seria mais fácil cuidar do povo lá. Não, mas Deus traz 71 pessoas. E aí o povo se multiplica e se torna 3 milhões de pessoas. Agora Deus vai levar de volta para Canaã. Não é ilógico isso? Isso foge da racionalidade humana. Só que Deus, Ele trabalha do seu jeito, da sua maneira. E quem somos nós para questionarmos o trabalhar e o agir de Deus? Aleluia! Não podemos questionar. Agora, quando Moisés, o grande libertador, sai com o povo do Egito, seria mais ou menos uma caminhada de poucos meses. Só que Deus fez o povo andar por 40 anos no deserto, andando em círculo. Uma viagem que era de poucos meses, se estendeu por 40 longos anos. Aí talvez agora alguém pode perguntar o seguinte: pastor, mas como Deus é mau, como Deus é carrasco, por que fazer o povo ficar ali 40 anos? E por que Deus não nos levou por um caminho mais curto, por um caminho mais rápido, e poupasse o povo desse desgaste todo? Eu louvo a Deus que na época de Moisés não existia o tal de GPS. Se tivesse um GPS, talvez Moisés teria tentado a programar o GPS e colocar o caminho mais curto ou o caminho mais rápido, nunca o caminho mais longo. Não é assim conosco? Se fosse você escolher, qual você escolheria? O caminho mais rápido para a vitória, o caminho mais curto para a bênção, ou o caminho mais longo e difícil para você alcançar os seus objetivos? Irmão, hoje nós vivemos num mundo, idade pós-moderna. O homem moderno quer tudo rápido, tudo no estalar de dedos, comida rápida no fast food, nesse miojo de 3 segundos no micro-ondas, tudo rápido. E hoje ninguém tem paciência de esperar nada, a gente quer tudo para ontem. Então Moisés talvez seria tentado a pegar o caminho mais curto ou mais rápido. Só que Deus fez ele andar pelo caminho mais longo, mais difícil, com muitas provas, com muitas lutas. E Deus não foi carrasco, e Deus não foi mau com este povo. Deus estava preparando o povo para assumir a terra que Ele prometeu. Deus estava ensinando a guerra ao povo. Lá na terra prometida tinha gigantes poderosos, guerreiros poderosos, gigantes de mais de 3 metros de altura, que tinham espadas afiadas. E se Deus tira o povo do Egito e leva em 30 dias para Canaã, eles seriam desbaratados, eles seriam exterminados, porque não sabiam guerrear. Passaram 430 anos fazendo tijolo, fazendo construção civil. Ninguém sabia manejar um canivete sequer. Não tinha guerreiro no meio do povo. E o Senhor fez eles ficarem destros na guerra, poderosos na guerra, um exército quase que invencível para competir em pé de igualdade com os filisteus, os heveus, os cananeus,
os jebuseus e aquela cambada de eus que estava além do Jordão. Então Deus não quis criar ali um genocídio em massa, levando o seu povo sem saber guerrear. Ora, mas Deus não deu a terra, deu, mas o povo tinha que conseguir batalhar para tomar aquilo que Deus havia dado. Tinha que empreender força. Foi isso que Deus disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Deus te deu uma promessa, irmão, lute por ela. Não fique esperando no sofá com a perna esticada na mesinha de centro, esperando a bênção de Deus cair no seu colo, porque não vai cair. Emprega força, vai à luta, creia nas promessas de Deus, que o Senhor vai fazer cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Vai congregar, vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai servir a Deus. Não fica parado, porque as promessas de Deus se cumprirão todas para a glória, para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Faça alguma coisa. Então agora o povo chega em Canaã com Josué, general de guerra, exército armado até os dentes, espadas afiadas, um armamento bélico excepcional para aquela época. Aleluia! Só que Moisés morreu e agora o povo estava ali, parado, sem nenhuma atitude. Observe, irmão, que a mesma promessa que Deus fez para Abraão, no capítulo 13, versículo 14, Ele fez a mesma promessa no capítulo 26, no versículo de número 3. Abra sua Bíblia, capítulo 26, versículo 3. Ele faz a mesma promessa para Isaac. Diz assim, Deus falando para Isaac: peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, seu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Então a promessa que Deus fez para Abraão, Deus confirma ela para Isaac, e faz a mesma promessa no capítulo 28, versículo 14, para Jacó. Capítulo 28 de Gênesis, versículo 14, está escrito assim: e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. No versículo anterior, versículo 13, o Senhor diz: eis que eu, o Senhor, estava acima dela, da escada, que Jacó teve a visão, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, como ele tinha jurado a Abraão. Então a bênção que Deus promete para o pai, ela se estende para os filhos e gerações futuras. Só que Deus, Ele disse para Isaac que ele tinha que ser fiel, como foi Abraão, e que Jacó também teria que ser fiel e servir a Deus com fidelidade, para que as bênçãos que ele prometeu a Abraão se cumprissem na vida dele. O sucesso dos pais não garante o sucesso dos filhos. Aleluia! No reino de Deus, cada pessoa tem que ter vida com Deus. Talvez a gente pergunta:
alguém, um jovem, um adolescente, dizer: por que você é crente? Eu sou crente porque o meu pai é crente, porque a minha mãe é, porque a minha avó morreu nessa religião, mas ele mesmo não tem vida com Deus. Tem que ter responsabilidade com a vida espiritual. Eu só vou ser abençoado como a minha avó foi, como o meu pai foi, como os meus ancestrais foram, se eu também tiver um compromisso com Deus e servi-lo com toda a fidelidade, com esmero, e servir a Deus e ser fiel a Ele. Aí as bênçãos de Deus vão se manter na minha vida também. Caso contrário, isso nunca vai acontecer. Aleluia. Deus, ele tem prazer de abençoar o seu povo, irmão. Você sabia que o prazer de Deus é abençoar o seu povo? Lá no Decálogo, no capítulo de número 20, que é o Decálogo, né? A palavra de Deus, ela diz assim, no versículo de número 1, onde Deus diz assim, que Ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Então Deus está dizendo: eu amaldiçoo a descendência daquele que eu amaldiçoei até a 4ª geração. Mas o Senhor também diz assim: mas eu abençoo, a minha bênção estará sobre as gerações futuras, até a 1000ª geração. Esse texto que eu citei para os irmãos nos mostra que o Deus que nós servimos, ele tem mais prazer em abençoar do que amaldiçoar. A maldição vai até a 4ª geração daqueles que não temem a Deus, mas a bênção vai até a 1000ª geração daquele que é temente ao Senhor. Aleluia, aleluia. A primeira, a segunda, até a 1000ª geração, o Senhor abençoa por causa da fidelidade de um homem que se coloca diante do Senhor para ser fiel a Ele. Aleluia. Conta-nos uma lenda, é uma lenda, não está na Bíblia, que o anjo que Deus usa para levar boas novas e para abençoar tem 2 asas. Ao passo que o anjo que Deus usa para levar maldição, destruição, tem uma asa só. Isso é uma lenda. Não estou entendendo, pastor. É o seguinte: o anjo que leva boa notícia, o anjo que leva a bênção, ele tem 2 asas, ele voa rápido, porque Deus quer rapidez, ele tem pressa para abençoar, para derramar a sua bênção sobre a pessoa. Agora, o anjo que leva destruição e maldição, ele tem uma asa só, porque ele voa muito lento, ele demora a chegar, porque Deus não tem prazer de destruir, Deus não tem prazer de amaldiçoar, porque na lentidão do anjo que voa com a asa só para executar juízo e justiça, no meio do caminho talvez o povo, a pessoa pode se arrepender e Deus muda a sentença. Isso já aconteceu várias vezes na Bíblia. Quando o povo muda de atitude, Deus também muda o seu coração em relação ao povo que se converteu e que se arrependeu e que abandonou os seus pecados. E agora, no lugar da maldição, Deus envia a bênção. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lindo, Jesus. Essa questão de abençoar até a 1000ª geração, irmãos, eu já vi pessoas que talvez não são crentes, mas são ricos e poderosos na terra. Lá em Minas Gerais tem um homem que ele é dono da Granja Resende, e aquele presunto Resende
já comeu dele, já viu dele já no mercado, era dele lá. Ele não era crente, mas a sua avó, a sua bisavó, era crente e temente ao Senhor. Tem que pegar na pontinha, assim. E eles eram dizimistas na casa de Deus. A vovó morreu pobre. A bisavó não teve muito êxito na vida financeira, mas ela estava simplesmente semeando para as gerações futuras. Aleluia! Talvez você é dizimista e você diz assim: mas eu não vejo a bênção de Deus na minha vida. Talvez, se você der uma olhadinha melhor, só de você estar aqui, chegou andando, respirando, vestidinho, almoçou hoje, jantou hoje. Se quando você chegar na sua casa, talvez vai fazer um lanchinho ainda, uma boquinha para dormir, não é verdade? Olha, se isso não for bênção de Deus, eu não sei mais o que é bênção de Deus. E nós somos super abençoados por Deus. Talvez você não seja um milionário, talvez você não seja um grande empresário de sucesso, rico ao extremo, mas continua sendo fiel, irmão, porque você vai semear para as suas gerações futuras. O seu neto, o seu bisneto, as gerações futuras vão ser poderosos na terra, porque Deus visita aquilo que o homem faz de bom até a 1000ª geração daqueles que temem a Deus, daqueles que servem a Deus com fidelidade. O Senhor abençoa até a 1000ª geração para a glória do seu santo nome. Eu vou falar essa questão de ser dizimista. Eu fui dirigente de uma congregação lá em Uberlândia, Minas Gerais, e nós tínhamos uma irmã muito doente, idosa, e ela praticamente não ia mais na igreja, mas todo mês as irmãs iam lá orar com ela, os obreiros iam lá levar a Santa Ceia, e ela guardava o dízimo da aposentadoria e pedia para os obreiros ou as irmãs levar para a igreja, para a tesouraria. E um dia, parece que tinha uns 3 meses que as irmãs e os irmãos não iam lá, e ela guardou o dinheiro dos 3 meses, o dízimo e oferta, e quando os irmãos chegaram para visitar a irmã, e ela pegou o dízimo e disse: olha, leva para a tesouraria. O neto dela, ele fez assim um escândalo muito grande e disse: vó, a senhora é louca, a senhora precisa comprar o remédio que a senhora toma, e hoje é o último, acabou tudo, e a senhora precisa comprar, e esse dinheiro é de comprar o remédio, não tem como, e a senhora manda levar para a igreja, para a tesouraria. E ela disse: meu filho, calma, porque o meu negócio é com Deus, fica tranquilo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! Os irmãos levaram o envelope para a tesouraria, e aí chegou a tardinha, o sol estava se pondo, e ela mora lá em Uberlândia, no pé de um viaduto. Lá está, lá embaixo, a casinha da irmã, me surgiu o nome dela agora, e o motoqueiro com uma caixa atrás da moto, correndo no viaduto, por cima, para fazer uma entrega urgente, e a moto dele derrapa, e a caixa abre, e cai algumas coisas no meio da rodovia, no acostamento, e ele levanta, não teve arranhão, não machucou, a moto não estragou, ele pegou o que deu, colocou na caixa e seguiu o seu caminho, mas ele não viu que caiu algumas coisas lá embaixo do viaduto, na porta da casa da irmã. Aleluia! E o neto dela correu lá para ver aqueles embrulhos que tinham caído ali, e eles ficaram surpresos. Ela mesma contou para nós, dizendo que o neto dela disse: vó, o medicamento que a senhora toma está aqui, vó. Deus mandou na sua porta
e ela glorificou o nome do Senhor, porque Deus honrou a fé daquela querida irmã idosa, doente, porque ela foi fiel a Deus, devolvendo o dízimo na casa do Senhor. Aleluia. 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 A história de João Pedro, que veio da Bahia e partiu para o Senhor tempo desses agora, acho que no começo do ano. Irmão Pedro chegou com um cachorro velho sargento puxando. A esposa, que ele chamava ela de Cruz, e depois ela continuou chamando ela de Cruz, ela tinha esse apelido, né? Pobre de marré, pobre, pensa num homem pobre, passando fome, não tinha onde dormir. Mas um dia Pedro passou na porta de uma igreja da Assembleia de Deus, lá em verdade. Ele ouviu o Evangelho. Jesus falou ao coração do Pedro. Aleluia. E ele aceitou Jesus como Salvador. E ele fez 2 propósitos diante de Deus: de pregar o Evangelho no ônibus todos os dias da sua vida. E ele cumpriu até quando ele pôde fazer, porque ele ficou doente e morreu. Ele entrava no ônibus 5 horas da manhã e começava a pregar, e entregar folheto. Era um grande evangelista. E a outra promessa que ele fez para Deus é que ele seria dizimista e ofertante fiel na casa de Deus. E ele não pediu nada em troca. Só que Deus foi abençoando a vida do irmão Pedro. Aleluia. Ele começou a comprar umas caixinhas de verdura, de tomate, de pepino, de algumas coisas, bem pouquinha, e começou a vender na beira da calçada, e dizimando e sendo fiel, e Deus foi abençoando a vida do irmão Pedro, e o irmão Pedro foi crescendo, comprou um lugar, um terreno, construiu um sacolão, comprou um caminhão, e ele mesmo agora buscava caminhão cheio de verdura para o seu sacolão e levava também verdura para os sacolões do bairro ali. O irmão Pedro, quando ele faleceu, ele tinha várias propriedades, várias casas de aluguel. Aleluia. Chegou puxando uma cachorra velha, sarnenta, mas agora ele estava rico, um homem rico na cidade de Uberlândia, porque ele prometeu a Deus ser fiel a Deus no dízimo, na oferta. E ele glorificou o nome do Senhor e Deus o abençoou poderosamente. Aleluia. Eu lembro de um dia que eu dirigi uma igrejinha lá em Minas Gerais. Uma igrejinha uma cidade bem pequenininha. Tinha muitos, né? Tinha 8. Eu fui lá, dirigi esse trabalho. E o irmão Pedro, de vez em quando ele ia lá e falava: Pastor Rogério, eu vou visitar o senhor aí. Ele chegava com um caminhão cheio de caixa de verdura, não era coisa podre não, uma coisa boa, tomate, banana, laranja, muita coisa, e descia caixa, Falou: Pedro, você está doido, rapaz, para que esse tanto de coisa? Ô pastor, se o senhor não comer tudo isso aí, dá para os irmãos da igreja, faz assistência social. Mas eu fiz aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer. E de vez em quando estava o irmão Pedro lá, abençoando a vida, não só a minha, mas de outros pastores que estavam no campo. E o irmão Pedro morreu e deixou um grande patrimônio para a cruzinha dele. Aleluia. Está lá a viúva rica, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. E crente também. E dizimista também, porque aprendeu a fazer isso com o marido que ela tinha, que era um grande homem de Deus. Aleluia. Eu já vou encerrar essa palavra. Deus prometeu para Abraão a terra da promessa. Só que Abraão nunca teve a posse da terra. Ele morreu sem receber a terra prometida. Olha, pastor, então Deus mentiu para Abraão? De forma alguma, meu querido. Porque quando a gente se fala em promessa de Deus, deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Existem promessas personalíssimas e promessas não personalíssimas. As promessas personalíssimas é aquela que Deus faz
para você, e vai se cumprir em você. E enquanto você não receber todas as promessas de Deus na sua vida, tu não morrerás. Todas elas, uma a uma, Aleluia. se cumprirão na íntegra, Glória a Deus. literalmente, Glória a Deus. cabalmente na sua vida. Eu creio. Enquanto você não receber todas elas, tu não morrerás. Amém. Aleluia. Essas são promessas personalíssimas. Agora existem promessas não personalíssimas, que Deus promete para mim, só que eu não vou receber essas promessas, mas vai respingar na minha geração futura, nos meus filhos e nos meus netos, na minha descendência futura. Foi o que aconteceu com Abraão. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, sai da sua parentela, porque eu vou te dar uma terra que manda leite e mel. Abraão saiu, creu no Senhor, não viu as promessas se cumprindo, mas a sua descendência colocou o pé na terra, tomou por herança. Deus deu a posse de uma terra boa para o povo, porque Deus havia prometido para Abraão. Aleluia. E era uma bênção que não era personalíssima, mas era uma bênção que ia se derramar nas gerações futuras de Abraão. Aleluia. Irmão, tudo que Deus prometeu para você, sejam promessas personalíssimas, que você vai recebê-las em vida e não vai morrer sem vê-las cumprir, ou sejam promessas não personalíssimas, todas elas, Aleluia. personalíssimas ou não, elas têm o endereço certo. Aleluia. Aleluia. Tu és o destinatário das bênçãos do Senhor. Teu filho, tua filha, teu genro, tua descendência será uma descendência poderosa, fortalecida na terra, porque o que Deus prometeu para você, que não se cumpriu na sua vida, vai ser derramado em abundância. Aleluia, uma bênção recalcada, sacudida, transbordante na vida da sua geração futura. Quem pode levantar a mão nessa noite e glorificar o poderoso nome de Jesus Cristo nessa noite? Aleluia, há uma terra para ser possuída, há uma Canaã celestial nos esperando aí. É as palavras que Deus disse para Josué. Eu digo para você nesta noite: esforça-te, tem bom ânimo, não pare, não tenha medo, porque você vai herdar a terra da promessa que o Senhor prometeu que iria te dar. Nada pode te parar, nada pode te deter, nada pode atrapalhar a sua caminhada para Canaã, porque Canaã é logo ali, e Deus fará você chegar lá para a glória, para a honra do seu santo nome. Você crê assim? Levante a mão e exalta o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Satanás estava matando-me nas drogas e na bebida alcoólica. Era um jovem que tinha uma história escrita por Satanás, história de morte ou cadeia. Ladrão, fora da lei, e na minha família não tinha ninguém crente. E depois eu fui descobrir, a minha bisavó, a dona Semiliana, ela era uma mulher crente, que servia a Deus, que orava a Deus, e com certeza orava pela sua descendência. Não era nascido, mas eis-me aqui, pelas orações da Semiliana.
e pelas promessas que Deus fez na vida da Silviana. O seu bisneto é pastor da igreja. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo, com a borracha ensanguentada do Calvário, apagou a sentença de morte e começou a escrever uma nova história. Aleluia. Na vida do Rogério Marçal. Aleluia, a história que era de morte, de perdição, de cadeia, de sepultura. Deus mudou e virou o cativeiro e escreveu o nome do pastor Rogério no livro da vida, salvou, libertou, e eu estou aqui para dizer que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus liberta e que Jesus ouve a oração e abençoa as gerações futuras para a glória e para a honra do seu santíssimo nome. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fica de pé que eu quero ministrar na sua vida. Tu é Nós lindo, vamos participar Jesus. dessa Aleluia. Vai descer lá, amor. Eu digo que Ah, eu vou sentar no teu lugar. pega no celular. Aleluia. Essas promessas que estão aqui nessa palavra, Aleluia. elas vão saltar daqui e vão se cumprir na sua vida. Aleluia. Aleluia. Tudo que eu ministrei aqui, na vida de cada crente, de cada servo, de cada serva. Aleluia. Você que não é dizimista, não perca a oportunidade Oh, de Deus ser e de maravilhoso. fazer. Aleluia. Aleluia. Tem bênção de Deus para a sua vida e para a sua geração. Eu recebo em nome futura. de Jesus as bênçãos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu servo, pela tua Aleluia. serva. Derrama Oh, glória a Deus. todas essas Aleluia. bênçãos. Tudo que eu ministrei nesta noite, faz derramar na vida do teu filho e da tua filha prosperidade, bênção, Aleluia. conquista, vitória, honra, posição, destaque, porque o teu servo é fiel, tua serva é fiel. Coloca ele, coloca ela no lugar de honra, no lugar de destaque, para a glória, para a honra do Aleluia. teu santo nome. Como ministro do Evangelho, eu ministro todas essas bênçãos agora. Aleluia. Receba, pelo poder do nome de Jesus, receba, receba, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Eu quero pedir para os nossos obreiros irem lavar as mãos. E você pode assentar por alguns instantes. Enquanto estivermos ministrando a Santa Ceia, nós vamos ouvir a irmã Elisângela louvar a Deus